Cosme e Damião, quem eram eles? Mateus capítulo 4, versículo 10. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Prezados ouvintes, como é do conhecimento geral, ontem se comemorou o dia de São Cosme e São Damião, como assim são chamados. Então a pergunta que fazemos é: quem foram eles? Há pessoas que, embora cultuem estes dois santos, não sabem exatamente a história pertinente a essas entidades. Mas queremos dizer que Cosme e Damião eram irmãos gêmeos que desde cedo se envolveram com a medicina, indo estudar na Síria. A data do seu nascimento, lá pelo século III, é incerta, não se sabe ao certo as circunstâncias que os levaram a ter contato com o cristianismo. Disse que por onde andavam os gêmeos não cobravam pelos serviços que prestavam como médicos, daí serem chamados anárgiros, ou seja, que não são comprados por dinheiro, porque tinham como prioridade a conversão dos pagãos à fé cristã. Na verdade, eram outras riquezas que os atraíam, ou seja, as riquezas espirituais. Devido ao fato de não se prostrarem diante de outros deuses, o governo imperial romano ordenou a prisão dos dois médicos, acusados de inimigos dos deuses pagãos, e assim morreram como mártires de Cristo, como mártires cristãos. Representados por duas crianças gêmeas, essas entidades eram cultuadas com presentes e oferendas de pratos típicos e doces nos rituais do candomblé, que se repetem até os dias atuais. Entretanto, ao se tornarem escravos no Brasil, os africanos foram proibidos de cultuar seus santos de origem, seus orixás, e para burlar a vigilância de seus senhores aqui no Brasil, passaram a associar suas entidades aos santos católicos, o que isso é conhecido como sincretismo religioso, ou seja, cultos opostos que se unem, formando apenas uma colocação, uma concordância. E para que pudessem festejar seus ibejis, ou erês, que significa criança, que gosta de oferendas, os escravos adotaram os santos gêmeos católicos Cosme e Damião. E é por esse motivo que Cosme e Damião até hoje são associados a crianças e se oferece o caruru, se oferecem balas doces no seu dia. E embora o culto aos gêmeos tenha se originado em longínqua data e em vários pontos da Europa, foi no Brasil, no entanto, especialmente na Bahia, que a fé nos santos Cosme e Damião ganhou sua maior força, juntando-se às devoções das raças branca e negra. E hoje, em todo o Brasil, é vasto, é grande o número de crianças que durante várias gerações têm sido ensinadas por seus pais, professores e parentes a fazer pedidos a Cosme e Damião, com o fim de obter ajuda em suas necessidades.
E a Igreja Católica, por sua vez, apregoa que esses santos são protetores das crianças, dos gêmeos e padroeiros dos médicos. Bom, diante desse relato histórico, o que a Bíblia nos apresenta diante dele? Em primeiro lugar, nós queremos apontar uma declaração do apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 10, do versículo 1 em diante, quando ele se refere aos judeus, que eram pessoas caracteristicamente religiosas, melhor dizendo até profundamente religiosas. E o que Paulo notou nessa religiosidade? Diz ele: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Aqui está Paulo então dizendo que ele reconhecia que o povo judeu, o povo israelita, tinha zelo de Deus, mas o culto que prestavam a Deus era um culto sem entendimento, sem estar na vontade do Deus que eles próprios cultuavam. E o bom desejo de Paulo nesse sentido é que eles fossem iluminados de tal forma que viessem a reconhecer Jesus Cristo, que também era judeu de nascimento, fosse reconhecido como Messias prometido no Antigo Testamento, mormente no capítulo 9, versículos 24 a 27 de Daniel. Pode haver pessoas religiosas, devotas, que tenham um sentimento religioso manifesto, claro, e que possam querer agradar a Deus, mas estão fazendo esse tipo de culto que não agrada a Deus por falta do conhecimento da verdadeira vontade de Deus para com essas pessoas? Pode. Nós tomamos conhecimento disto. Agora, se você me perguntasse, então, o que a Bíblia diz a respeito da nossa religiosidade aqui no Brasil, quando manifestamos o nosso apreço por essas duas pessoas, Cosme e Damião, que são objeto de cultos e de petições, de pedidos de intercessão, de mediação, o que a Bíblia diz a respeito? Ora, a Bíblia recomenda que o homem que recorrer aos mortos para receber ajuda está agindo contrariamente à vontade de Deus. Mas perguntará alguém, talvez, por que as pessoas que foram tão boas quando viveram aqui na terra não podem nos ajudar agora? Nós queremos dizer que tal prática, em primeiro lugar, é proibida por Deus. Pessoas que recorrem aos santos já falecidos, buscando apoio, orientação. A Bíblia diz no capítulo 8 do livro de Isaías, versículo 19, quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que cochicham e murmuram, porventura não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-ão aos mortos? E a resposta é: a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Então, a Bíblia recomenda
que recorramos ao que está escrito na Bíblia Sagrada, se realmente queremos agradar a Deus, e que não façamos aquilo que talvez o nosso coração peça, quando não sabemos exatamente o que Deus quer de nós, por não termos a Bíblia em nossas mãos. No livro de Deuteronômio, capítulo 18, nós lemos Deus dando recomendações bem explícitas para que o povo dele, ao entrar na terra de Canaã, não se misturasse religiosamente, copiando os exemplos que o povo da terra tinha o costume. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha. Imagine, meu prezado ouvinte, a dedicação aos ídolos pagãos daqueles dias era tão grande que havia pais que ofereciam seus filhos recém-nascidos, ainda bebês, aos deuses pagãos, jogando-os numa fogueira. E Deus não apreciava isso. E diz mais: nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Então aí está, pessoa que à luz da Bíblia, com toda a sua sinceridade, está fazendo o oposto ao que Deus quer. E a Bíblia apresenta então, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que o nosso único mediador, que está sentado à direita do Pai do céu, é o Senhor Jesus Cristo. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então nós, se temos alguém que é divino, que tem a onisciência, a onipresença e a onipotência como Jesus, que pode ouvir nossas orações, como diz João 14, 13, 14, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei. Jesus pode ouvir e responder. Então nós temos confiança de que nós podemos nos aproximar de Deus, considerando que Jesus é o nosso mediador e que veio a este mundo com o propósito de levar sobre si todos os nossos pecados, morrendo por nós na cruz do Calvário, derramando ali seu sangue purificador, pelo qual nossos pecados são cancelados. Como disse João na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, meu prezado ouvinte, você quer agradar a Deus? Faça como diz a Bíblia, e eu recomendo aos nossos irmãos evangélicos que cuidado com seus filhos que saem às ruas buscando balas, doces, naquela alegria contagiante das crianças. Não seria melhor que você comprasse para eles balas que não estão sendo oferecidas a ídolos,
do que permitir que eles participem de uma festividade que, embora sincera, não agrada a Deus pelo fato de não estar em harmonia com a sua vontade. Hebreus 7:25 é a palavra final neste comentário. Jesus é poderoso para salvar perfeitamente todos os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Chegue-se a Jesus, aceite-o como Salvador e passe a ser um leitor assíduo da Bíblia Sagrada, para que você tenha o que nós chamamos lâmpada para os seus pés, usando a linguagem do Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém.